Então, olá todo mundo. Eu vim aqui falar um pouquinho nessa Pagar-me Talk sobre Rust e Lua. É um experimento que eu tenho feito. E aí eu quero mostrar um pouquinho dos meus racionais, porque eu decidi fazer o que eu fiz e até onde eu cheguei. Então, começando, quem sou eu? Então, eu sou o Alan, sou desenvolvedor aqui no Pagar-me. Estou aqui há, 2 anos e alguma coisa. Sou desenvolvedor web minha vida inteira, então não tenho muita experiência com outras coisas. E não que eu tenha também tanta experiência at all, então eu tenho muito que aprender ainda. Eu tô cada vez mais apaixonado pelo que eu chamo de lower level. E por lower level eu quero dizer tudo aquilo que é um pouquinho mais abaixo do que eu já sei hoje. Então, sei lá, quando eu tô programando web, não preciso me preocupar muito com memória. Quando eu tô programando web, não preciso me preocupar muito em como as coisas funcionam de fato por debaixo do pano. E aí, isso que eu chamo de lower level, não necessariamente é só low level. Outro ponto também é que eu sei quase nada de Rust e sei muito menos ainda de Lua. Então, é interessante porque eu tô dando uma talk dessa, né? E aí, o que diabos eu tô tentando fazer, já que eu não sei nem muito bem Rust e nem muito bem Lua? Quem aqui já ouviu falar de Ragnarok? Acho que quase todo mundo. Quem não ouviu falar? Ragnarok é um jogo que foi lançado lá em 2002 para 2003, MMORPG, bem famoso, até hoje ainda faz sucesso, estão lançando várias versões. O que é legal de Ragnarok é que ele sempre teve uma comunidade muito forte. E quando eu digo comunidade, não é só a comunidade de players, mas também a comunidade por detrás das cortinas, digamos assim, que é muito ligada ao desenvolvimento. Então, até hoje a gente tem ativo uma galera que faz emuladores para fazer as próprias versões, digamos assim. E tem até uma galera que até hoje não se preocupa muito com leaks, o que é bizarro. E aí tem um ponto interessante disso, é que esses emuladores que ainda são vivos, existem basicamente dois, o Aratina e o Hercules. Eles são em C e C++, respectivamente. Então é um ponto bem interessante isso, né? Então essa parte de low level é bem forte. E aí o legal também que quando você lida com emulador, emuladores tocam em várias superfícies, assim. Então, se você é uma pessoa que gosta de graphics, tem como você mexer no client. Se você é uma pessoa que gosta de network, você pode mexer na parte de implementação de pacote. Se você é uma pessoa que gosta de sistemas distribuídos, assim, tem coisa para fazer. Então, é muito legal que não importa o que você goste, basicamente, se você gosta de música, você pode fazer alguma coisa lá na música. E aí tem um ponto interessante que é que eles são feitos em C++, né? Aqui é um print do jogo, então, cartoonizado, assim, e tal, bem bonitinho. Só que aí, como eles são feitos em C++, só significa uma coisa, né? Que, cara, a gente tem que reescrever ele em Rust. Tipo, piadas à parte. Eu, com esse projeto, assim, com essas coisas que eu tô tentando fazer, você tem uma coisa assim pra mim que eu quero começar a fazer as coisas que são inimaginavelmente complexas. Pra mim. São coisas que eu, tipo, o que é fazer um emulador? Eu não faço a mínima ideia do que eu preciso saber, do que eu preciso fazer pra conseguir falar, eu tenho um emulador, assim. Então é um desafio muito grande que eu quero pegar e dar o primeiro passo e falar, já sei um pouquinho mais sobre como resolver esse problema. E além disso também é um desafio pessoal de muito tempo atrás. Então, eu acho que Ragnarok foi o que me fez entrar em programação, assim. Eu acho que algumas outras pessoas também é igual. E eu sempre quis tentar colaborar, entender mais essas coisas, mas na época, sei lá, eu tinha o quê? 12 anos, 10 anos, eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Não que eu saiba hoje, mas acho que eu tenho uma noção um pouquinho melhor de como ir atrás das coisas que eu preciso ir. E também eu quero unir o útil ao agradável numas ideias que eu tenho tido e a comunidade também, que é tipo, você tem game dev, que é majoritariamente, sei lá, C++, às vezes C#, como seria fazer isso com Rust, dado que tem essas duas coisas, como que eu atuo mais na questão do lower level? Então é literalmente juntar um monte de coisa, juntar muitas pontas e ver o que sai disso. E foi aí que surgiu o Juperus, que é uma tentativa de um emulador que eventualmente pode dar certo. Tem pouquíssimas pessoas trabalhando nele, digamos assim, tem, sei lá, acho que 3 pessoas, eu sou uma delas, trabalhando a palavra forte, porque a gente só quando tá com vontade de fazer alguma coisa a gente faz, porque a gente quer muito descobrir, assim. Então tem basicamente 2 repos hoje, esse Lua Testing que eu vou apresentar hoje pra vocês, e tem o Pactory, que ele é basicamente lidando com questões de pacotes, como que ler, se comunicar, e tudo mais. E aí, dentro do jogo tem um conceito interessante, que é NPC. E NPC eles são basicamente uma entidade que pode, na maioria dos casos, ela é interativa com o player, só que é o servidor que toma conta dessas interações. Então, sei lá, você quer eles ficam, parecem jogadores de fato, mas eles não são.
Então, sei lá, você quer automatizar uma parte do fluxo do seu gameplay. Sei lá, o player, ele tem moeda, ele pode trocar por ouro, qualquer coisa assim. Você consegue implementar isso através de NPCs. Então tem vários tipos de NPCs no Ragnarok. Tem alguns que, tipo, dado tudo que eu fiz no jogo, quero resetar tudo, voltar do zero, você consegue. Ele te dá acesso, vamos dizer assim, ele é meio que uma API para como funciona o jogo por debaixo dos panos pro próprio player. Assim, você expõe, você tem modificar seus estados, você não pode fazer, mas o NPC pode porque é safe para fazer. E tem um fato interessante, que os NPCs eles são feitos em Athena NPC Script, e tipo, é uma linguagem muito antiga, lá de 2003, do J Athena, que tipo, foi um dos primeiros simuladores japoneses, então é um negócio muito louco, assim mesmo. Pra vocês verem, tipo, realmente, eles têm lá o commit de 2004. Commit, né? Pegaram lá no repo. Então, esse aqui é um exemplo de como é um script de NPC, usando a Three NPC Script. Aí vocês podem ver que tem umas coisas meio bizarras. Tem uns go-to, tem um header ali que define onde fica o NPC, só que você também tem que duplicar tudo no final se você quer ter esse NPC em vários lugares. Tipo, clean coding basicamente não existe, né? E além de ser uma linguagem completamente estranha, sei lá, mesmo quem já programou pode ter dificuldade para entender que negócio louco é esse. Só que tem um ponto que eu acho bem positivo, é que é um negócio bem documentado, todas as funções são muito bem documentadas. Então você tem, sei lá, mais de 10 mil linhas de documentação. Foi traduzido, tá? Não tá em japonês, então aquilo foi só um exemplo e aqui você consegue ver tudo, assim, toda a função que existe está muito bem documentada. Que é uma coisa que até em Rush eu tenho dificuldade hoje em dia de achar, assim, tem biblioteca que não está nada documentada. Assim. E aí, dado isso, então eu pensei, deve ter alguma coisa ou coisas que são mais concisas e que são mais usadas na indústria para fazer esse negócio que é NPC, que sim, acho que todo RPG, meu RPG deve ter. Então alguém deve ter feito algo que é mais padrão e que não assustaria muito alguém que, sei lá, não quer necessariamente aprender a programar de verdade, ou só tem uma ideia e quer conseguir dar output nisso rapidamente. Fazer a pessoa aprender uma nova linguagem de uma maneira completamente estranha, talvez não seja o melhor passo, assim. E foi aí que surgiu Lua na minha vida. Na verdade, eu conhecia Lua antes. Para quem não conhece, Lua é uma linguagem criada pelo pessoal lá da PUC-Rio. Ela é absurdamente usada em jogos. Tipo, acho que quase todo jogo aí tem alguma coisa em Lua. Ela foi criada para ser self-hosted, então de ser implementada dentro de outras linguagens, ainda mais em C++, assim, você vê muitas engines, muita coisa suporta muito Lua. Por exemplo, Vim suporta Lua, tudo suporta Lua. Então, assim, já tem uma coisa na comunidade em geral que já diz que Lua pode ser uma boa escolha. E aí, a gente precisa fazer Lua se comunicar com Rust. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi jogar no Google. How to use Lua with Rust. E aí, caí nessa thread do Reddit, que tem essa Kairen, que ela, para quem não conhece, poucas pessoas vão conhecer, eu acho. Ela é bem famosa na comunidade, eu vou explicar o porquê. E aqui ela fala basicamente bem no detalhe do porquê ela criou a própria biblioteca, chamada Arlua. E aí legal que mostra muito como a comunidade de Rust, ela fala dos pontos negativos das outras linguagens, só que ela fala das outras bibliotecas e ela fala por que foram importantes elas existirem, assim. E aí o Arlua ele foca muito em ser bem safe, ao contrário das outras, ela explica muito porque recomendo todo mundo a ler essa thread, foi muito legal, assim. Então a Kairen, ela trabalha na Chucklefish. Para quem não conhece a Chucklefish, é a empresa por trás do Stormbound. E é legal que eles também deram uma talk na última RustConf, foi o keynote de fechamento, explicando como estão usando, se não me engano, o Rust lá na Chucklefish, como eles implementaram o sistema lá de lidar com o ECS, basicamente. Então, vamos lá, vamos ver esse negócio do Arlua. Então, tipo, é bem mantido, tem commits recentes, pull request recentes, então não está abandonado, o que é interessante. E aí eu fui fazer uma prova de conceito, só que, assim, nem tudo são flores. E vi que Rust, em geral, ainda também é assim. Em que sentido? Como a linguagem é muito nova, tem muita coisa ainda sendo implementada, sendo definida, e a própria comunidade está nesse patamar. Então,
às vezes, sei lá, a lib tá longe de ser estável, tá longe de ser documentada, tipo, ter os tipos ajuda, mas, tipo, acho que no exemplo do Erlua é legal falar o que eu passei, que era, tipo, eu não fazia a mínima ideia do que eu tava fazendo, aí eu fui copiar o exemplo que tem no repositório, só que não compilava com a versão mais recente da biblioteca, não é nem do Rust. Aí eu, interessante. Aí eu tive que ir atrás, sei lá, de alguma coisa que fosse parecida e tal. E aí eu achei o Agalua. Ele não é tão safe assim, nem é tão mantido também. Só que pelo menos, tipo, o que tava lá funcionava. E também, pelo menos pra mim, porque eu não conseguia parar e falar, nossa, já não sei Lua, Rush, tudo mais, eu tenho que ir mais fundo. Eu falei, não vou fazer isso, eu quero só o que funcione, porque eu quero fazer uma POC só. Provavelmente eu não usaria o Agalua em produção de fato, porque eu não sei os perigos que ele pode me trazer por não ser tão safe assim. E aí eu consegui fazer alguma coisa, e agora eu vou mostrar um pouquinho do que foi que eu fiz. Então, like coding, vamos lá. Então essa aqui é a estrutura do projeto. É um negócio bem simples, então a gente tem um main aqui, e a gente tem esse full.lua, que eu vou abrir para vocês. E aqui, deixa eu aumentar um pouquinho a fonte. Eu achei que tá bom. Então, o que eu queria fazer a pessoa pode criar scripts em Lua que vão chamar outras funções que não são de Lua. O que eu quero dizer com isso? Essa função HP, ela não existe na Standard Library do Lua. E esse print fui eu mesmo que implementei. Eu só fiz um wrap em cima do que já existe de Rust, mas é só para dar ideia de como eu posso até sobrescrever o que já existe em Lua, assim. Então, basicamente, definir uma API, digamos assim, no sentido de uma linguagem, do que pode ser chamado ou não, do que pode ser usado ou não. Então, aqui é um exemplo básico que a gente vai pegar, basicamente, o HP de um player, adicionar mais HP e depois mostrar a diferença que teve no HP. É um exemplo bem besta, mas que já mostra, acho que, muito do que a gente pode fazer, assim. E vamos lá, então. Eu vou mostrar funcionando primeiro. Então, deixa eu dar um cargo run, quiet. Aqui, basicamente, o primeiro argumento é o nome do banco de dados, que a gente vai criar um do zero. Eu estou usando o SQLite porque eu fui começar a tentar usar Postgres. Só que aí tem o Diesel, só que o Diesel estava pior que o RLua, porque o exemplo que tinha não era compatível com a versão 2018 do Rust. Eu falei, vou procurar algo mais simples, e o SQLite é bem simples, e as libs que tem para SQLite também são bem simples de usar. Eu falei, simplicidade, só quero provar um conceito, vamos lá. Esse aqui é o nome do script, se eu quiser colocar batata.lua funcionaria também. Aí aqui, para dar uma dinamicidade futura, para fazer qualquer coisa, o ID do player também. Então vamos ver se roda. Espero que sim. O player, se não me engano, ele vai começar com 0 de HP, então deveria aparecer tudo isso aí pra gente. Legal. Começou com 1000. Então a gente pode ver que o script rodou de fato. E o que é legal de tudo isso daqui, que isso aqui na verdade, para mim, script said, quem fala isso, quem define isso, não tem nada escrito aqui. Então, quem está definindo isso é dentro do próprio Rust. Então, quem escreve esse script não tem acesso, não tem visibilidade disso, que é muito legal. É muito bom para proteger ou definir as suas APIs do jeito que você quiser. A gente pode ver que realmente, tipo, adicionar 1090 funcionou. Se a gente rodar de novo, se a gente colocar agora, vamos colocar 10, a gente deveria ficar com 2100. Então, deixa eu salvar aqui. Rodar de novo, 2100. Então, está sendo mantido no banco, está conseguindo fazer essa iteração. E assim, não foi algo de outro mundo fazer. Entrando um pouquinho no código, a gente pode ver que assim, não é nada de outro mundo. Eu defini algumas funções para poder reutilizar e tudo mais. O player é um struct bem simples, a gente tem, sei lá, ID, HP e Zen. Parece que eu estava testando algumas coisas com Zen. Então, todo esse RU SQLite é muito bom, muito simples de usar para SQLite. Esse script set, quem define é essa função custom print. E eu vou mostrar como que a gente define essas coisas dentro do Rust. É exatamente muito simples mesmo. Aqui a gente pode ver que eu defino um novo contexto do meu Lua, porque o Lua é como se o meu programa em Rust fosse de fato uma VM do Lua. Então me dá poder de fazer muitas coisas. E aí aqui o que eu estou fazendo estou definindo uma outra função, vai, sei lá, minha getHTTP, que eu primeiro vou procurar um player por ID, que essa função foi eu que defini, e eu vou voltar só o HP do player. E como que eu faço isso ser, de fato, usado pelo Lua?
Eu só dou um lua.set, nome da função, dentro do lua. Chamo esse helperzinho aqui dohlua, que define se a função recebe um argumento, se eu uso o function 1, se eu usa nenhum argumento function 0. E aí eu posso definir que, sei lá, o getHP, que ele só vai pegar nada, não vai definir nada. Então é uma função com 0 argumentos e ele reflete, na verdade, esse getHP aqui. A função print, mesma coisa, falando que a função, quando alguém chamar print dentro do Lua, vai chamar esse custom print. E aí, só pra gente modificar e falar que não só tá mocado, sei lá, vai que eu... por exemplo, aqui a gente pode fazer esse custom print, eu colocar assim, from pagar-me talk. E aí, teoricamente, se eu rodar de novo, deveria aparecer aqui from pagar-me talk. E aí, o que é legal, se eu colocar aqui, vamos deletar tudo isso daqui. Se eu colocar print olá mundo, deveria aparecer from pagar-me talk, 2 pontos, olá mundo. Foi isso que aconteceu. Então você pode ver que aqui a gente está basicamente interagindo de Lua para Rust de maneira que Lua não conhece Rust, o que me dá poder para fazer o que eu quiser, assim. Então o que eu implementei foi basicamente isso, então já consigo, sei lá, pegar um player do banco, fazer tudo isso. E por que eu escolhi um banco e não deixei só um negócio na memória? O Borrow Checker não ficou feliz de ficar pegando muita ownership na hora de fazer as funções anônimas. Aí eu falei, não quero lidar com isso agora, não sei tanto assim para começar a ter uma solução perfeita. Aí eu pensei, então eu vou só criar eu vou criar um banco de dados e ele vai ser minha fonte de verdade. E funcionou muito bem, e aí, assim, isso aqui pode parecer muito simples, mas para mim é um grande passo no sentido de, tipo, caramba, tem alguma coisa funcionando e a partir disso eu posso fazer qualquer outra coisa. Então eu quero, agora meu próximo passo é conseguir definir realmente uma, digamos assim, API para a linguagem, sei lá, eu tenho que criar um nome para a linguagem, a parte mais difícil é criar um nome. E aí definindo essas pequenas funções, de, tipo, quero mover o player de um lugar do mapa para o outro, então como que eu vou fazer toda essa lógica ainda não sei, mas é muito legal que só com essa estrutura aqui já fica muito mais claro de fui de alguém que não sabia nada, absolutamente nada de nada, porque agora eu já consigo dar o próximo passo. Então essa é a mensagem que eu queria passar, assim, que para atacar problemas grandes comece dando o primeiro passo com um problema bem pequeno. E para mim já foi o suficiente e já mostra que, assim, não é uma ideia impossível e que eu consigo fazer. Então eu acho que era basicamente isso. Então, finalizamos o Love Coding. E é isso. Muito obrigado.